processo de produzir santidade? Eu vou te dar depois do esboço, que estão todos os textos aqui que eu preparei, se fosse uma pregação de 40 minutos, tá? Aí depois você pode ler os textos. Então, o que é o processo de produzir santidade? É como Deus nos santifica. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que sem santidade não vai ver o Senhor. Sem a santidade não verá ao Senhor. Então é importante a santidade. A Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. Então temos que buscar a santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Ninguém verá no futuro e ninguém vê no presente. Não falamos aqui que o Espírito Santo se entristece com quem vive naquelas práticas? Aquelas práticas quebram a santidade. Então não vai ver o Deus no futuro e entristece o Espírito Santo e não vê Deus no presente. Então sem a santidade ninguém vê o Senhor. Então é possível fazer a obra de Deus sem a santidade? É possível colher e ser frutífero na obra de Deus sem santidade? Não. Sem santidade se faz tudo. Prega, canta, profetiza, fala em língua, tudo isso se faz sem santidade. Mas não produz frutos sem santidade. Primeiro, por que a santidade? Porque a santidade ela é necessária por causa da presença de Deus. Quando Deus disse para o povo, sede santos porque eu sou santo, no Antigo Testamento significa que ele ia sair com a glória dele do cume do monte Sinai e descer com a glória dele no meio do arraial do povo de Israel. Então Deus diz, eu vou habitar no meio de vocês e eu sou um Deus santo. Isaías capítulo 6, os serafins diziam, santo, santo, santo é o Senhor. Então Deus está dizendo, a minha presença santa habitará e estará no arraial de vocês. Portanto, sede santos, porque vocês não podem estar na minha presença se vocês não forem santos. Então, a santidade de Deus é necessária para estar na presença de Deus. Sem santidade não tem intimidade. Então, a santidade é necessária para a intimidade com Deus. Então, porque Deus habita em nós, é que nós devemos nos santificar. Como que Deus santificou o povo de Israel? Porque o povo de Israel foi santificado por Deus. Fala que Deus falou com Moisés, Moisés matou um animal, colocou o sangue do animal e aspergiu o sangue do animal sobre o povo. Então, nessa cerimônia, Deus estava dizendo, o pecado de vocês, a maldade de vocês, ela foi transferida cerimonialmente para esse animal, e esse animal deu a vida no lugar de vocês. Então vocês deveriam ser mortos pela iniquidade de vocês, mas esse animal morreu no lugar de vocês. Portanto, vocês estão diante dos meus olhos cerimonialmente limpos. Isso então já fazia com que eles pudessem andar no arraial santo de Deus, sem colher as maldições de Deus. Agora, se eles tocassem algo morto, se eles cometessem qualquer outro tipo de pecado, eles deveriam novamente pegar um outro animal, levar por sacerdote, e o sacerdote matar esse outro animal, para que cobrisse novamente os pecados dele, e eles estivessem novamente cerimonialmente puros. Então, a santificação deles, do povo de Israel no Antigo Testamento, estava fundamentada nos sacrifícios que eles faziam, nos animais que morriam no lugar deles, para que eles estivessem cerimonialmente puros. Perfeito até aqui? Aí a Bíblia diz que Deus enviou o cordeiro dele, o animal dele, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não de Israel, mas o pecado do mundo, de todo aquele que nele crê. Então,
E esse Cordeiro de Deus, ele tira o pecado de uma vez por todas. Não é necessário, cada vez que pecarmos, irmos e Jesus ser sacrificado novamente. Ele sacrificou-se uma vez por todas. Então, ele morreu por nós, e se nós cremos que ele morreu por nós, todos os nossos pecados foram perdoados. Pecados do passado, pecados do presente e pecados do futuro. Ah, pastor, então, se o que eu vou pecar amanhã já está perdoado, amanhã é só alegria. Vai nessa. Significa que você não se arrepende do seu pecado, significa que você não odeia o pecado, significa que você não odeia as maldades que você faz, significa que você não ama a Deus e não quer estar na presença de Deus. Portanto, a morte de Jesus não cobriu pecado nenhum seu. Aquele que Jesus morreu e cobriu com sangue com os seus pecados, ele quer viver a cada dia que ele pode na presença de Deus, porque não existe um melhor lugar para estar do que não ser a presença de Deus. Então os pecados do passado, do presente e do futuro dessa pessoa foram perdoados. O que ela faz? Ela confessa. Para que ela receba o perdão é necessário ela confessar: Senhor, me perdoa de novo. Senhor, hoje já é o dia 362, que eu peco mesmo, é a mesma coisa. Não é como uma empresa que eu falo assim, estou há 72 dias sem nenhum pecado. Não, Senhor, hoje não deu nem um dia, não deu nem meio dia. Mas, Senhor, eis-me aqui, me perdoa de novo. Me transforma, põe o teu Espírito em mim. Se eu preciso mudar em algo, se eu preciso confessar algo, me ajuda, me mostra, me dá força. E vai lutando com Deus, em perdão, em confissão, em perdão. Falei com uma pessoa hoje que dizia: pastor, errei, caí, pequei de novo, por isso esfriei, por isso me afastei. E aí falou assim: é por isso que eu não fui mais. Aí eu falei assim: meu querido, aprenda, deixa eu falar uma coisa para você, para o teu bem. Se você continuar firme, a tua mudança, ela é incerta. O que eu estou querendo dizer? Que a pessoa vem para o culto e às vezes ela não tem fé, não tem força. Ela fala assim: por que eu vou e não muda a minha vida? Eu vou e parece que as coisas não acontecem. Eu me esforço e parece que as coisas não acontecem. Então ela está dizendo o seguinte: para mim é incerto a mudança. Para mim é incerto conseguir alguma coisa lá na igreja. Pode ser que eu consiga, mas pode ser que eu não consiga, porque eu tento e não consigo, não é? Então eu disse para ela: você perseverar, a mudança, a vitória parece ser incerta, mas se você desistir, a derrota é certa. É certeza que se você desistir e se afastar do caminho, você vai ter uma derrota. Sabe onde que eu aprendi isso, irmãos? Eu fui curado uma vez, tomei é uma dose única de Jesus, eu tomei essa vacina, uma única vez. Eu estava nessa de pecava, caía, e continuei depois, pecando e caindo. Sempre fui mudando áreas, mas me arrependendo, mas eu pensava nisso, sabe o que? Acho que eu não vou mais para a igreja. Devia ter uns 18 anos, 19 anos, falei assim: eu vou desistir, eu vou para o mundo, vou viver a vida, porque não é para mim. Porque ir para a igreja só para ficar na cadeira eu não quero. Eu quero ir para servir com Jesus, para mim é tudo ou nada. E para dar tudo para Jesus dessa vida que eu estou levando não tem como, então eu vou ir para o mundo mesmo. Pensei, irmãos, glória a Deus que o Espírito Santo vê os nossos pensamentos. Aí Jesus conversa comigo na palavra. Aí ele veio assim: Johnny, você lembra aquela passagem que Jesus fala para os discípulos assim, que eles haviam pecado, e aí diz que muitos discípulos abandonaram Jesus e foram embora, foram para o mundo? Eu falei: lembro, Jesus. Eu falei: você lembra que Jesus falou o seguinte para eles? Ele virou para os 12 apóstolos e falou assim: e vocês não querem ir para o mundo também não? Eu falei: lembro, Jesus. Eu falei assim: você lembra que Pedro falou assim: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tem palavras de vida? Falei assim: Senhor, estou vendo onde o Senhor quer chegar. Lembro, Senhor. Ele falou assim: então, se você acha que está difícil cair, tropeçar,
perseverar na minha presença, você acha que tem o que lá fora? Se na minha presença é difícil, sem a minha presença você tem o quê? Eu falei, Senhor, então eu vou continuar, nem que eu chegue no céu, me arrastando e cheirando enxofre, que eu estava quase lá, mas eu vou perseverar até o fim, da tua presença eu não saio, da tua presença eu não saio. Irmãos, estou até hoje. Eu digo para vocês, foi passageiro, irmãos, aquilo lá passou, passei por isso, hoje é outra vida, os problemas são outros, mas aquilo passou. Portanto, continue firme, não desista, porque a morte de Jesus perdoa os seus pecados. Então, a presença de Deus santa, nós continuamos em santidade, na presença de Deus nós colhemos bênçãos. Por quê? Porque se andamos em santidade, a presença de Deus está com a gente. A presença de Deus então traz o quê? Proteção financeira, proteção física, proteção espiritual, sim ou não? Se Jesus e a presença de Jesus não tivesse conosco, Satanás colocava tormento, doença, atacava nossas finanças, sim ou não? Agora Satanás vem trazer tormento, problema financeiro, problema físico e vê a presença de Deus, a presença de Jesus na nossa casa, o que ele faz? Vai embora. Mas a presença de Deus fica na nossa casa, nos guardando, nos protegendo, por quê? Porque nós buscamos andar em santidade, pecamos, nos arrependemos e andamos em santidade, por isso a presença de Deus é conosco. Agora, se nós vivemos na desobediência, na rebeldia, não nos arrependemos, não confessamos, não procuramos viver uma vida que agrada a Jesus, a presença dele faz o quê? Vai embora. Entristecemos o Espírito, o que ele faz? Ele se afasta. O Espírito Santo se afasta, dá as costas, o inimigo entra. Então, aonde há a presença de Deus, aonde há a santidade, há bênção. Aonde não há a presença de Deus, aonde a presença de Deus deu as costas para nós por causa da nossa rebelião, por causa da nossa desobediência, o inimigo entra. Aí o inimigo entra, aí parece que nada vai para frente no trabalho, nada vai para frente na vida emocional, nada vai para frente na família. Você dizima, você vem para o culto, você canta, você faz tudo. Você lê a palavra, você ouve louvor, mas nada vai para frente na tua vida. Aí você fala, você vai orar, ou Deus fala com você na palavra, e a palavra conserta, se arrepende, conserta, muda. E Deus está dizendo, se você quer a minha bênção, se conserta. Não é conserta o outro, é se conserta. Então a presença de Deus traz bênção, e quando a presença de Deus sai, vem luta, tentação, dificuldade, amargura, tristeza, angústia, briga, gritaria. Por quê? Porque a presença de Deus afastou. Aí, por último, a santidade tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Como eu disse para vocês, Jesus, a parte dele ele fez, ele deu Jesus por nós. Jesus já morreu por nós para nos santificarmos. A Bíblia diz também que Jesus ele purifica a igreja. Deus não é aquele que fala assim, olha, eu morri por você, agora eu cruzo os braços e eu deixo você. Não, ele morre por nós e ele trabalha em nós. Só que para que seja efetiva, para que materialize, para que haja transformação na nossa vida, temos que fazer a nossa parte. E eu termino aqui dizendo, a nossa parte é 3 coisas. É obediência, separação e consagração. Primeiro eu vou começar com separação. A Bíblia fala, se o teu braço te condena, arranca ele fora. Se o teu olho direito te condena, arranca ele fora. Se tem um maledito aplicativo que te afasta de Deus, exclui. Se tem um lugar que você frequenta, que tem amigos e amigas que te afasta, não frequenta mais esse lugar. Se tem um lugar que você vai que te afasta de Deus, não vai mais ali.
Separação. Sai do meio da iniquidade. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal e resistir o diabo e ele fugirá de vós. A gente vive hoje um cristianismo que o crente foge do diabo e quer enfrentar a tentação. Irmãos, tentação não se enfrenta. Eu enfrento Satanás e o inferno inteiro, irmãos, com Jesus, sozinho. Mas, irmão, uma tentação, eu sou o mais bundão de todos. Eu corro, fecho o olho, viro a cara e vou embora. Por quê? Porque a Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Você não é forte. Você está andando, irmãos. Está andando, está vendo alguma coisa? É os irmãos aqui. O seu olho, você está andando na rua, irmão. O seu olho bateu, já fecha um já, irmãos. Se é desse lado. Se é desse lado, já fecha o outro. A mente está andando aqui, já veio aqui, afasta. Irmãos, eu excluí TikTok no meu celular, eu excluí, X eu excluí. Não é só por questão sexual, não. Eu excluí por causa do tempo que eu gastava. E outra coisa agora que está brigando comigo é o abençoado do YouTube. Essa semana foi uma peleja com ele. E eu fiz comigo, eu só vou colocar no YouTube louvor. Se eu usar o YouTube para que não seja outra coisa, para que não seja um louvor para mim ouvir enquanto eu oro, não vou fazer mais nada. A pior coisa é aquele dedo que faz assim, irmãos, Você vai dormir, você faz, já está assim, Porque, irmãos, separa. Separa, irmãos. Vê se vocês são igual eu. Tudo que você consome, tudo que você assiste, a tua mente fica ativa pensando. Se eu assistir, por exemplo, eu assisti a série da Casa de Davi, vinha na minha cabeça o dia inteiro, Golias, Davi, Abner, não sei o quê. Li informação de luta do UFC de manhã, na minha cabeça estava round, UFC, não sei o quê. Presta atenção nos seus pensamentos de dia, enquanto você está fazendo as suas coisas. Aonde está a tua mente? Bolo, briga, o que ela me fez, o que ele me fez, a horta, não sei o quê. Aquilo que você enche a sua mente vai consumir o seu dia aí. Hoje, esses que a gente fica assim, enche a nossa mente. Eu vi um pastor que ele disse o seguinte: eu não oro mais do que 30 minutos, mas eu não fico mais do que 30 minutos sem orar. Ele está dizendo, então, quando eu oro, não passa de 30 minutos, mas não dá 30 minutos sem que eu faça uma oração. Então, é a consagração mental. Irmãos, eu estou lutando agora, que eu falei para vocês que eu estou com essa febre da fé, não é? Irmãos, estou uma luta, tentem comigo. Você está fazendo a cada 15 minutos, pare e fale com o Espírito Santo na tua mente. Oi, tudo bem, tudo bem? Você viu o que eu estava pensando? Então, por favor, vamos mudar o pensamento, vamos conversar de outra coisa. Passou uma meia hora, fala com Jesus. Senhor, não é? Senhor, olha o que eu estou fazendo. E por que eu entrei nesse assunto? Porque o que a gente fica assistindo entra na nossa mente, e aí a gente não conversa com Deus, não conversa com Jesus, o dia inteiro. A mente é cheia daquilo que o diabo implanta, é cheio daquilo que o diabo coloca. Então separa. Se precisar excluir alguns aplicativos, exclui. Se precisar excluir alguns contatos do seu celular, exclui. Se precisar excluir perfis, exclui. Se precisar excluir endereços que você não vai frequentar mais, exclui. Mas separa. Primeiro, separação. Segundo, consagração. Consagrar é ser separado para Deus. Não é só ser separado das coisas do mundo.
Não é só sair do mundo, mas é ir para o céu. Não é só sair do mundo e viver a vida, mas é sair do mundo e ir para Jesus. Desconsagra de algo e consagra para outra coisa. Se separa de algo e se junta com outro. Então se separa do mundo e consagra com Jesus. Que Ele te use, se devote a Ele, as coisas dEle, a oração, a meditação, a palavra. E por último, obediência. Precisa obedecer. Irmãos, doeu muito excluir o X. Eu lia muita notícia no X. Doeu muito. TikTok não doeu nada. Mas muitas coisas que eu deixei de fazer, o YouTube agora está doendo. Está uma luta tremenda. Mas se eu quero viver com Deus, eu preciso separar. Obedecer. Assim eu vou me santificar. Amém? Senhor, que a Tua palavra, Senhor, separe o Teu povo, santifique o Teu povo, guarde o Teu povo, para que eles produzam os frutos da santificação e colham, Senhor, as Tuas bênçãos, a Tua proteção, os Teus milagres, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.